Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Como é que tá aí a sua vida? Como é que foi aí a quarta-feira? Como é que foi a quarta-feira na presença do Senhor? Eu creio que Ele está contigo, com a sua família. Que todas as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, né? E aí, como é que foi até hoje, até a quarta-feira? Como é que foi o dia hoje? O que o Senhor fez contigo? Hoje o Senhor fez maravilhas comigo, maravilhas. O Senhor falou muito comigo, através também de pessoas, que hoje eu trabalhei no micro-ônibus para carregar algumas pessoas que são especiais, para fazer fisioterapia. E o Senhor falou, você está tão bem, e olha como essas pessoas estão, e elas ainda se alegrem, ficam alegres, mesmo sendo especiais, mesmo sendo deficientes, ainda se alegram em mim. Então, Tiago, que você se alegre em mim. Amém? Então, que hoje a gente venha se alegrar no Senhor. Agradecer por tudo. Agradecer por tudo que a gente tem. Amém? Vamos orar para a gente começar? Amém? Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, Papai. Eu coloco, Papai, a minha vida, a vida dessa pessoa que está atrás da tela, meu Pai. Os nossos familiares coloco também na Sua presença. Que o Senhor possa derramar da Sua graça, do Seu amor, meu Pai, do Seu perdão, da Sua ousadia, da Sua sabedoria, da Sua libertação, da Sua cura, meu Pai, e da Sua transformação sobre as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, venha derramar mais e mais, meu Pai, da Sua presença sobre as nossas vidas, meu Pai. Que nós venhamos, meu Pai, querer Te buscar, meu Pai, na Sua palavra, em oração, meu Pai, e louvar a Ti a todo momento, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos, meu Pai, ser usados por Ti, meu Pai, para falar do Teu amor para outras pessoas, Papai. Em nome de Jesus, meu Pai, que essa mensagem, meu Pai, que irei falar aqui, meu Pai, que o Senhor tocou muito no meu coração, não seja eu que esteja falando, mas seja o Seu Espírito Santo que esteja falando, Papai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, conduza essa mensagem e entrega essa oração conforme a Sua vontade, meu Pai, nas Suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Irmãos, o que é um jejum para você? O que é um jejum para você? Como que a gente jejua segundo a palavra de Deus? Eu também não sei. Iremos aprender agora. Vamos lá comigo, irmãos? Vamos abrir primeiro. Vão ser 3 passagens que a gente vai ler, viu, irmãos? Em Marcos, capítulo 9, versículo 28 e 29. Amém? Que fala assim, irmãos. Deixa eu tirar o lápis aqui. Que fala assim, irmãos. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus lhe respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Jesus expulsou um demônio. O demônio era mudo e surdo. Então Jesus ordenou que saísse desse menino e nunca mais entrasse nele. Entendeu? E ele gritando e agitando, isso falando no versículo 26, saiu dele deixando como se estivesse morto. E aí depois Jesus pegou a mão dele, o pessoal perguntou se ele estava morto, Jesus pegou a mão dele, levantou e aí foi embora. Mas aí só foi através do jejum, que conseguiu expulsar. Os discípulos não conseguiu, eles tentaram. Mas somente Jesus, que já tinha jejuado os 40 dias lá no deserto. Entendeu, amém? Entendeu, irmãos? Vamos abrir agora lá, irmãos. Espera aí. Vamos abrir agora lá em Isaías, capítulo 58, do versículo 3 até o 7. Amém? Que fala assim, irmãos. E dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar, bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje,
o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este jejum que eu escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe e incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? E dia aceitável ao Senhor? Será que não é este jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres desabrigados? Visitam os que encontram nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Olha, o negócio é pesado, hein? Então não é só ali ficar sem comer, é fazer as outras coisas também. É você estar com Cristo a todo momento, orando e buscando o Senhor. A gente vai chegar lá ainda. Irmãos, e vamos lê-lo agora em Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18. Amém? Irmãos, eu cortei um EVA, ó. Eu faço como separação da Bíblia para mim ficar mais fácil para identificar. Eu achei legal. Vamos abrir lá, voltando na palavra, irmãos. Quando vocês, capítulo 6, versículo 16 a 18, tá, irmãos? Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfigurem o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que está jejuando, e sim a seu Pai em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Então, irmãos, aqui explica que a gente não deve mostrar para as pessoas que a gente está jejuando. A gente não deve falar para as pessoas que a gente está jejuando. Amém, irmãos? Vamos entender um pouquinho sobre o jejum? Jejum, irmãos, é uma disciplina espiritual como a oração, a leitura da palavra de Deus ou o amor. Por outro lado, ele é diferente e especial. Jejum é especial por quê, irmãos? Diferente da oração ou leitura da palavra de Deus, Deus nunca, em nenhum lugar, nos obriga e nos ordena a prática do jejum como mandamento. Certo, irmãos? E sim, isso pode parecer chocante e até desencorajador. Mas o que acontece é que Deus não quer que o jejum seja apenas feito por obediência. Seu desejo é que esta prática surja a partir do seu coração, e sincero e quebrantado. Então, irmãos, que a gente tenha um coração sincero e quebrantado para jejuar. Que a gente não venha jejuar para receber as coisas. Vou fazer um jejum, vou fazer uma barganha com Deus aqui, que eu vou fazer um jejum e vou receber isso. Não, irmão, você não vai receber nada. Você não vai receber nada, porque você está fazendo um jejum totalmente diferente, totalmente errado. O jejum no certo, irmãos, é para quebrar a nossa carne, quebrar as nossas vontades. A gente vai chegar lá ainda, certo? Irmãos, e fala assim, existem alguns princípios bíblicos que podem nos ajudar a desfazer a confusão que muitas vezes existe em torno desse tema, o jejum. Alguns dizem que jejum é apenas abster-se de alimento que nos afaste de Deus. De alimento, de alguma coisa que nos afaste de Deus. Entretanto, o padrão das Escrituras não é exatamente assim. Embora passamos chamar de jejum a abstenção de qualquer coisa para a glória de Deus, a prática bíblica está quase totalmente associada aos alimentos.
Jejum na Bíblia significa deixar de comer por um período de tempo de forma intencional e com um propósito. Que fala lá em Daniel, capítulo 10, versículo 3, Samuel, capítulo 12, 15 e 17. Depois vocês leem lá, irmãos. Por outro lado, apenas deixar de comer não é necessariamente constituir um jejum que agrada ao Senhor. Em Isaías e Zacarias, vemos que o verdadeiro jejum apenas pode ser feito com um coração sincero e quebrantado, com um clamor a Deus. Israel jejuava, mas o seu coração estava longe de Deus. É como fala lá em Isaías 58. E o que fazer, irmãos, durante um jejum? O que a gente deve fazer? Precisamos entender que, embora o jejum possa ser feito a qualquer momento, o exemplo bíblico e histórico que temos é de homens e mulheres que jejuaram com intencionalidade e propósito, frequentemente associado à busca por Deus e o arrependimento. Lá em Tiago capítulo 9 fala: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Olha aí, irmão, o que o Tiago fala, hein? O jejum, portanto, deve ter foco. Se possível, deve evitar muitas atividades, distrações desse mundo enquanto jejuamos. A Bíblia nos apresenta e encoraja-nos com exemplos de coisas que podemos fazer ao jejuar. Orar. Jesus nos ensina que jejum e oração são uma combinação poderosa. Então a oração com o jejum, ela combina, ela bate certinho. Irmãos, eu penso assim comigo, uma coisa que eu aprendi. Quando você jejua, quando você tem uma planta, vou fazer um exemplo. Igual a oração de jejum, que eu vou dar um exemplo aqui pra mim, que serviu pra mim. Você tem uma planta em casa. Você não tem que regar essa planta toda vez com água? Todo dia você não tem que colocar um pouquinho de água para ela sobreviver? É da mesma forma o jejum. Quando você jejua, você precisa da oração. Entendeu? Você precisa estar conectado ao Pai, conectado ao Papai, conectado a Deus, conectado ao Senhor Jesus. Eu falo Papai porque eu acostumei, viu, irmãos? Isso é uma coisa que eu me agrado em falar com Jesus, com Deus. Eu chamo ele de Papai. Interceder para os outros, por outros. Esse tipo de oração, em específico, está frequentemente associado ao jejum. Tipo, eu vou jejuar com o propósito de abençoar um irmão, que ele volte para Cristo, que venha quebrar um mal sobre a vida dele, que ele venha ser curado, e a gente orar pela vida dele. Também bate certinho com o jejum. Meditar na palavra, ler a palavra e meditar nela. E o jejum nos aguça a sensibilidade espiritual e nos ajuda a entender as Escrituras. Sim, irmãos, quando você jejua, você fica mais sensível à palavra de Deus. Quando você lê, você entende mais, porque o Espírito Santo nos ajuda a entender. Tomar decisões. O jejum é um lugar de sensibilidade que, embora enfraqueça o raciocínio, mas fortalece o espírito e pode nos deixar mais propícios a escolher segundo a vontade de Deus. Então o jejum, irmãos, faz a gente tomar decisões também conforme a vontade de Deus, porque a gente vai estar sensível ao Espírito Santo. A gente não vai estar sensível à carne. É como eu falei, o jejum, ele quebra a vontade da carne, ele quebra a vontade de querer pecar, porque a gente vai estar só querendo o Espírito Santo, que ele habite em nós. Isso que é o jejum, está conectado ao Senhor.
Amém, irmãos? Quais são os benefícios do jejum, irmãos? Naturalmente falando, embora existem muitos benefícios positivos do jejum na área da saúde, não é isso que buscamos ao jejuar para Deus. Embora o jejum seja deixar de comer, apenas deixar de comer não é necessariamente um jejum. Praticamente vai ser uma dieta, viu? Se você deixar de comer sem orar, sem ler a palavra de Deus e sem praticar a palavra, que é amar uns aos outros, orar pelo próximo, ajudar alguém que precisa, como fala lá em Isaías, que a gente deve ajudar o próximo, ajudar os necessitados. Irmãos, isso não é jejum. A gente tem que fazer tudo isso para ser um jejum. Entendeu? Então o jejum, quando não é o jejum, que é só você tira só o alimento, sem oração. Isso não é jejum. O jejum é tudo isso que eu falei antes. Amém? Irmãos, muitos hoje em dia fazem dietas que exigem abstenção de alimentos, buscando benefícios estéticos. Quero ficar fortão, quero ficar top. É um jejum, mas vira uma dieta. Mas o jejum, segundo a palavra de Deus, tem como seu foco nas coisas de Deus. E os seus benefícios são espirituais. É uma forma de demonstrarmos arrependimento e angústia de espírito. É uma forma de ensinarmos ao nosso corpo que ele não está no controle, que nós dominamos ele. Amém? O aumento de sensibilidade espiritual. A gente vai ficar mais sensível para ouvir a voz do Senhor. Um aumento do poder espiritual. Vai chegar algum momento que você está passando por alguma situação, você vai orar e você vai ter mais fé, você vai ter mais crença em Jesus Cristo, que Ele vai fazer através do jejum. Entendeu, irmãos? Quando você jejua ali, você ora em nome de Jesus, que tira essa dor, tal. Você vai orar por uma cura, você vai orar por uma libertação, alguma coisa assim. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai te usar, Ele vai te abençoar para isso. Amém, irmãos? Desenvolvimento de nossa dependência de Deus. Então, quando a gente jejua, a gente vai ficar mais dependente de papai. Mais dependente da leitura da palavra. Mais dependente da prática da palavra do Senhor em oração. Irmãos, livramentos de tentações. Quando somos tentados, o jejum é uma forte arma na luta contra o inimigo. Qual que é os nossos inimigos, irmãos? É a nossa carne e os espíritos. E os espíritos, irmãos. Não é você que é meu inimigo. Não é outra pessoa que está aí perto de você. Não é a minha família que é meu inimigo. São os espíritos celestiais e a nossa carne. É esses que a gente tem que lutar. Como que a gente vai lutar? Jejuando, orando. E a gente vai ficar mais forte. Mais forte ainda. Porque a gente vai ter o Espírito Santo dentro de nós. A santidade do Senhor vai brilhar em nós. Amém, irmãos? Todos esses benefícios podem ser observados nos exemplos bíblicos citados acima. Como eu falei para vocês, irmãos. Claramente afirma. Respondeu-lhes, esta carta não pode, essa casca não pode sair se não for por meio de jejum e oração. Que aqui fala em Mateus, em Marcos 9:29. Entendeu? Foi o que a gente leu agora há pouco. Que somente através do jejum e da oração que ele vai sair. Ou seja, há certos obstáculos em nossas vidas espiritual que apenas serão removidos se forem enfrentados com as armas certas. Quais são essas armas? Oração e jejum. Portanto, irmãos, jejue. Jejue sempre. Não deixe que seja apenas um conhecimento teórico, igual a gente está estudando aqui. No Sermão da Montanha, do Monte, onde Jesus ensina
ele também ensina que aquele que ouve as suas palavras e a pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus, Senhor, por isso. E se você puder jejuar pelo menos uma vez por semana, faça. Se você tem problemas de saúde, irmãos, é bom conversar com um médico antes de jejuar por períodos mais extensos. Mas nada te impede de oferecer o seu máximo a Deus, mesmo que seja pouco aos seus olhos. Mas o Senhor não vai ver isso. O Senhor vai ver o seu coração. O coração quebrantado que você vai fazer esse jejum. Se estiver passando por lutas e tribulações, irmãos, apresente-se a Deus com jejum e oração. Qualquer luta que você estiver passando, irmãos, qualquer tribulação, qualquer dificuldade que você esteja passando, coloca em jejum e oração. Amém, irmãos? Se estiver arrependido, lance a sua alma no pó, mostrando ser seu arrependimento a Deus em jejum, não por mandamentos ou ordenanças, mas de boa vontade, quebrante o seu coração diante de Deus. Irmãos, Ele vai te ouvir. Você pode ter certeza absoluta que Ele vai te ouvir se você jejuar da forma certa. Qual que é a forma certa? Você jejuar do fundo do teu coração, com amor, com carinho, não por obediência, não por um mandamento, porque não tem isso, irmãos. Jesus fala para a gente jejuar, mas é um coração quebrantado. É você se entristecer, porque, exemplo, se você está se arrependendo, você estava em pecado, é você se entristecer com o pecado. É você se quebrantar pelo próximo. Nossa, aquele irmão está passando por dificuldade. Nossa, está acontecendo isso. Então eu vou jejuar para que Deus abençoe a vida dele. Eu vou jejuar para que ele venha receber a palavra do Senhor. Para que ele venha começar a ler a palavra do Senhor. Então, irmãos, o jejum é isso. O jejum mata, mortifica a nossa carne. E vivifica o Espírito Santo em nossas vidas. Então, irmãos, que a gente venha orar, jejuar, ler essa palavra santa que nos cura, liberta, nos transforma, nos purifica e nos santifica e praticar elas, irmãos. É diariamente. Mas, irmãos, não faça o jejum se você tiver algum problema de saúde. Procure um médico primeiro. Não vai dando de louco de fazer jejum, senão você vai passar mal, irmãos. Então procure um médico. E outra, se você for começar um jejum, faça um exemplo quando eu comecei. Eu comecei com 6 horas. 6 horas. Eu fazia das 6 da manhã até o meio-dia. Entendeu? Agora eu já estou com 12 horas. Daqui um tempo, vou passar para 18 horas. Daqui um tempo, vou chegar até 24 horas, o dia inteiro. Em nome de Jesus. Mas, irmãos, você vai praticando e você vai se fortalecendo. Irmãos, o jejum, ele tem que ser alimentado pela palavra e também pela oração. Pela busca em oração a Jesus, a Deus, ao Papai, como eu falo. Então, irmãos, quando você for jejuar, jejue pelos motivos certos. Quais são os motivos certos? Leitura da palavra, oração em cima do jejum. E jejum, irmãos, não para receber uma coisa, não por uma barganha. Jejum para se santificar, mortificar a sua carne. E coloca alguma coisa em propósito, irmãos. Se Deus resolver fazer alguma coisa para você, amém. Se Ele não resolver, amém também, irmãos. O Senhor vai estar fazendo a vontade dEle. E sempre vai estar fazendo a vontade dEle. Sempre. E sempre Ele vai ser glorificado e exaltado em nossas vidas. Dependendo, a gente vai receber ou não. Amém, irmãos? Então que a gente venha fazer essa prática de jejum. Que a gente venha mortificar a nossa carne e nos santificar na palavra e oração. No Espírito. Através do jejum.
Amém? Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, irmãos. Mortifica sua carne através do jejum. E faça o tempo que o Senhor determinar no seu coração. E faça com o coração, faça com a sua alma. E, irmãos, se quebrante mesmo, se deleite na presença do Senhor. Se proste na presença do Senhor. Proste lá no pezinho dele. Como fala aqui que é pra gente se deleitar lá no pó. Então, irmãos, deita mesmo. Se prostre, coloque seu joelho no chão. Chore, desabafe, fale com Deus, fale com o papai. Que ele vai te ouvir. Você pode ter certeza, ele vai te ouvir. E no momento certo, as coisas vão começar a fluir na sua vida. Mas não faça isso, igual eu estou falando. Não faça isso para receber. Faça isso, irmãos, conforme o seu coração. O Senhor está falando no seu coração. Mas através da leitura da palavra. Hoje, irmãos, graças ao bom Deus, eu terminei o Gênesis. Que história linda de José, irmãos. Que história linda de José e seus irmãos. Maravilhoso. E hoje eu comecei a ler Êxodo, que começa a falar sobre Faraó, que queria matar os meninos lá. E aí nasceu Moisés. A mãe dele foi lá e fez um negocinho assim, um barquinho bem pequenininho. Eu não sei como é que chama agora, não lembro o nome. Não vem na minha cabeça. E colocou Moisés ali e colocou no rio Nilo. E deixou ir. E aí a filha de Faraó que achou, que as servas que acharam o Moisés. Mas a irmã de Moisés estava lá. E aí falou para a filha de Faraó. Você quer que eu chame a mãe dele, uma mulher, para amamentar? E graças ao bom Deus, olha como que é os planos do Senhor. Eu quero estudar tudo certinho. Como são os planos do Senhor. Deus cuidou certinho de tudo que ele queria. Deus salvou a vida de Moisés. E infelizmente Faraó mandou matar todos os meninos. Jogar no rio Nilo. Vocês imaginam o que aconteceu naquela época, irmãos. A mortância, a martilidade, eu não sei como que fala a palavra, irmãos. A mortalidade, eu não sei como que fala a palavra certa. Mas mataram tanto de crianças. O tanto de criança. Porque ele não queria homem que nascesse, era só mulher. Era só o filho dele que poderia estar vivo. Irmãos, imagina isso. Olha o que a família de Moisés passou. Então, irmãos, muitas vezes a gente passa por tribulações, muitas coisas. Então, através de um jejum, de oração, a gente consegue vencer, irmãos. Então, que a gente venha colocar isso em prática em nossas vidas. Amém, irmãos? E a gente vai ter mais sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Amém? Vamos orar para a gente finalizar, irmãos? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Glorificado seja o teu santo nome, meu Pai. Exaltado seja somente tu, Senhor. Grandioso és tu, meu Pai. Grandioso és tu. Só tu és todo-poderoso, meu Pai. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, o alfa e o ômega, o leão da tribo de Judá. Só tu és santo, só tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Que toda unção, meu Pai, seja derramada sobre nossas vidas, meu Pai. E que toda glória, toda honra, meu Pai, em tudo que nós fizemos, meu Pai, que nós venhamos glorificar o Teu santo nome, exaltar o Teu santo nome, Papai. Papai, que o Senhor venha buscar a sua noiva, meu Pai. A sua noiva que te busca, a sua noiva que te exalta, a sua noiva que glorifica o Senhor na sua palavra. Em nome de Jesus, Papai. Que nós venhamos, meu Pai, vigiar, fazer um check-up em nossas vidas, para saber como que a gente vai estar, como que a gente está. Se a gente tiver com alguma coisa errada, que a gente venha corrigir. Que a gente venha andar certo nos seus caminhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Papai. E eu glorifico e exalto o Teu santo nome, Senhor. Pois Tu pode com todas as coisas. Tu é onipresente, onisciente e onipotente, Papai. Tu pode com todas as coisas. Tu está presente em qualquer lugar. Tu pode fazer qualquer coisa.
E Tu és santo, papai. E Tu és digno, Senhor, de todo louvor e adoração. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, papai. Em nome do Senhor Jesus, papai. Em nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é Teu nome, papai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco, meu Pai, a minha vida, a vida dessa pessoa que está atrás da tela, meu Pai. Eu coloco os meus familiares, os familiares deles também, dele também, meu Pai. E dela, não sei. Que esteja na Sua presença, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa cuidar, meu Pai, das nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor possa nos dar um final de quarta-feira, meu Pai, cheio da Sua presença, cheio da Sua graça, meu Pai. Em nome de Jesus, papai. Gratidão, meu Pai, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Por tudo que o Senhor fez, por tudo que faz e por tudo que ainda vai fazer, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego, meu Pai, essa mensagem que fizemos aqui através do jejum e oração e leitura da Tua palavra, Senhor. Que a gente venha praticar, meu Pai. E que o Senhor faça a Tua vontade sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Cristo, Filho de Deus Altíssimo. Amém. Amém? Irmãos, então, compartilha, comenta, curte. Comenta aí, irmãos, o que o Senhor está fazendo na sua vida. Comenta aí se você está jejuando ultimamente. Comente aí se você está orando. Se você está praticando a palavra do Senhor. Comente aí se você já fez aquele check-up, como eu falei para vocês no vídeo passado. Como está a sua vida. Que você venha corrigir os erros, irmãos. Como eu fiz e estou fazendo. Como sempre eu falo, não sou melhor do que você. Nunca vou ser melhor do que você, irmãos. Não vou ser. Amém? Então, que a gente venha praticar a palavra do Senhor. Que a gente venha orar, buscar o Senhor em oração, na leitura da palavra e jejum. E praticar ela. É diariamente. Amém? Um grande abraço, fica com Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família, de hoje para sempre, em nome de Jesus. Um abração, fica com Deus e até o próximo vídeo, viu?